Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que eu eventualmente julgo como relevantes e que estão no entorno, de forma geral, do mercado, de forma específica da Bolsa de Valores, e quando a gente consegue chegar na essência dessas informações, isso com certeza nos ajuda a nós tomarmos melhores decisões em relação à nossa carteira de ações, nossa carteira de investimentos. Hoje é dia 5 de nove de 2024, agora são aproximadamente 4h30 da tarde. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhada como é que o mercado está se comportando. Mas eu vou falar sobre o ESG, ou ASG, Ambiental, Social, Governança, que começa a fracassar nas empresas. E também uma ideia de expectativa para as resseguradoras. Por isso que eu incluí o IRB logo no início deste vídeo. O nosso mercado, ele continua com um aspecto positivo. Veja que agora 16 horas e 33 minutos desse dia 5 de setembro, ele vai aqui cotado a 136.600 pontos. Ele está subindo 0,37% no dia e o ponto mais alto que ele bateu foi 136.656. Portanto, ele está indo para a máxima deste dia, pelo menos. Até isso pode nos levar a olhar para o mercado e talvez andar na direção de alguma conclusão de que talvez ele esteja batendo num topo. Será que estaria? Eu realmente, confesso, não sei dizer, mas parece que às vezes ele fica um pouco cansado. Mas, na verdade, se não tem nenhum fato relevante acontecendo no momento. Me chama a atenção aqui ações como Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agora caindo 0,54%, cotada a R$ 12,78. Eu já disse que lá nos 12 baixo, 11 alto, a gente volta a pensar em adquirir mais ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Na outra banda, o Banco do Brasil, cotada a R$ 29,24. Ele está indo para a sua máxima, que é o 29,27, e subindo 0,86% no dia. Momento em que começamos a perder de vista o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Também aqui eu estou muito interessado em Taesa, porque a Taesa ela chegou a bater acima dos R$ 12 baixo, pelo menos aqui a Taesa 4, mas eu quero falar mesmo da Taesa 3, R$ 12,04, e nesse momento ela está cotada a R$ 11,91, caindo 0,75%, isso porque no dia de ontem a Taesa, a ação ordinária, teve o seu fechamento em R$ 12,03. Já chegou a bater lá embaixo, 11,88, abaixo de 11,50, 11,40, já volto a pensar em comprar a Taesa, mas dentro daquele valor regular que eu utilizo mensalmente. Indo para as informações do dia, eu peguei aqui a Sonho Seguro. Veja que ela se utiliza aqui como fonte da Reuters. Quem publica esta matéria é a Denise Bueno, ela é do dia de ontem, dia 4 de setembro de 2024. E veja que a Moody's elevou a perspectiva de resseguradoras globais para positiva. Balanços sólidos ajudarão as resseguradoras a resistir a possíveis perdas elevadas por catástrofes. Vamos dar uma olhada do que é que a Moody's está falando quando faz esse relatório. Então, a Moody's aqui elevou sua perspectiva para as resseguradoras globais, então está falando do mundo como um todo, saindo aqui de positivo, ou melhor, saindo de estável para positivo, devido aos preços mais altos e políticas mais restritivas das resseguradoras, além de uma renda de investimentos saudáveis. Então isso é o que é apontado assim como base, pelo menos para a conclusão da Moody's. E falando aqui nesses preços mais altos, as resseguradoras que seguram, as seguradoras, na verdade é como se fosse um colchão embaixo das seguradoras, elas dividem os seus riscos, todas elas se compensando para que não fique só única e exclusivamente na seguradora. O IRB, a gente já viu aqui em vídeos anteriores, ele existe no Brasil desde 1931, se eu não estou enganado. E aí, desde
julho, se não me engano, junho ou julho de 1931. E note que as resseguradoras aumentaram suas taxas e excluíram alguns negócios nos últimos anos. Fizeram uma limpa, né, daquilo que elas passam a aceitar, em resposta a perdas acentuadas causadas pelo período pandêmico, as guerras que nós vimos e também catástrofes naturais, como é o caso aqui do estado do Rio Grande do Sul com a última enchente, talvez a maior que já aconteceu aqui no estado. Taxas de juros mais altas também impulsionaram a renda de investimentos das resseguradoras. Isso porque a gente sabe, né? Quando recebe o prêmio, isso é colocado em aplicações de renda fixa com liquidez diária, porque na medida que os sinistros forem acontecendo, a empresa tem de onde retirar. Em reduzindo o sinistro, que é a sinistralidade que a gente chama, né, na relação do sinistro sobre os prêmios recebidos, o que acontece é que tem um rendimento maior por parte. Então veja que, se de um lado a carteira delas fica mais segura, ou seja, vai ter menos sinistro, consequentemente haverá um recurso aplicado, esse recurso dá um rendimento maior e, consequentemente, para nós, acionistas de resseguradoras, nós temos uma amplitude maior para receber em termos de proventos. Mais ou menos é esse o raciocínio. Veja aqui, ó, que tem uma ressalva aqui, ó. No entanto, compradores de resseguro esperam que os aumentos de preços de resseguro de propriedade desacelerem no próximo ano, após anos de aumento significativo das taxas. Aí, claro, haveria talvez... É que na verdade eles querem que desacelere, né? Não é que vai de fato reduzir, mas não vai crescer pelo menos na mesma proporção inflacionária. No entremeio disso tudo, eu peguei essa informação aqui do e-investidor que eu queria chamar atenção para os investidores. Aqui é como se eu estivesse trazendo uma experiência passada e conversando. Poderia ter virado toques da bolsa, faz tempo que eu não faço um vídeo desse tipo, mas quem sabe aí em breve, mas não com esse conteúdo, né? Veja que a manchete dessa reportagem, ela vem aqui assinada por e-investidor, ela é do dia 3 de setembro de 2024, então está na conta do próprio editorial. E aí começa assim a manchete, ó. E se eu, veja que está na primeira pessoa, né? E se eu dissesse que o Ibovespa pode cair 40% nos próximos dias? Normalmente, quando tem uma frase desse tipo, uma chamada dessa, está na primeira pessoa, é uma pergunta, a gente tem um forte sentimento que é uma clickbait, que é formada por aquilo que a gente chama de copyright, né, dentro do marketing digital. É uma frase de efeito que é para chamar a pessoa para ela e lá ver o que aconteceu. Entender qual é a sua tolerância ao risco nos investimentos é fundamental para montar uma carteira. Então, na verdade, aqui está a parte principal do que está sendo colocado nessa notícia. Eu digo isso para você prestar bem atenção quando sai esse tipo de notícia, que tem uma copyright ou tem uma clickbait, para que você, às vezes, assim, a gente tem que olhar com certo cuidado. Essa aqui me chamou a atenção pelo seguinte, ó. Qual foi seu sentimento ao ler esse título? Então, ele está explorando a parte sentimental da pessoa. Se interessou e veio olhar, coração palpitou e tal. Então, ele está pegando a pessoa pela parte sentimental. Mas, depois de passar por tudo isso, que na verdade ele diz que não é uma busca de likes, mas na verdade é uma busca de like, uma das minhas maiores críticas ao mercado, em especial aos investidores, não sei por que criticar os investidores, é não ter ou existir um exame fidedigno à tolerância de risco. Aí aqui, de fato, essa parte aqui me chamou a atenção. O resto, para mim, eu jogaria no lixo porque eu não sou muito afeito ao marketing digital. Ele tem um aspecto de enganação que eu não gosto. Então, por isso eu não aplico aqui no canal. A parte mais importante da minha comunicação com o cliente é o perfil. E aqui, pelo menos nesse sentido, eu entro em sintonia com a pessoa que está escrevendo esse texto aí. Eu não sei se o Ibovespa vai cair, subir, quebrar ou não, mas o que sei é que eu durmo tranquilo com meus investimentos. Você já deve ter ouvido falar a frase nesse sentido ou com essa conotação. Ele não se preocupa aqui com a China, com a geopolítica, e se o dono da SpaceX vai brigar com algum ministro aí pela frente. E ele pergunta assim, depois de fazer essa construção, ele vem e pergunta,
Você está dormindo bem com seus investimentos? Ou seja, na realidade tudo isso para perguntar se a pessoa, ela realmente, a pessoa se conhece, né, do ponto de vista do seu perfil, a tal ponto que ele coloca assim uma classificação de perfil, né? Ele tem o perfil conservador. Se você entra numa corretora, ela vai fazer essas perguntas aqui para você do início. Então, se você é conservador, moderado, agressivo, etc. E aqui eu troco uma ideia, porque eu acho que a única coisa que realmente me chamou a atenção, que eu acho que é importante dividir, né? A primeira pergunta que você tem que fazer é se você está dormindo tranquilo com seus investimentos ou não. Eu acredito, isso é o que ele diz, né? Mas na verdade a pessoa se conhecer é extremamente importante. Recentemente, na verdade foi no final de semana, uma pessoa procurou a minha esposa e aí ela pediu para que eu intercedesse. Então nós estivemos conversando, a pessoa estava pensando em aceitar uma demissão. Esse era o entorno. Então eu queria ver as opções com o que ela teria de ressarcimento, indenizações, como seria a aplicação. E como as pessoas às vezes têm uma ideia errada. Então eu abri um leque pequeno até. A pessoa não tinha conhecimento financeiro mais apurado. Então, renda fixa, falei também de fundos de investimentos imobiliários e também falei muito superficialmente de ações. Então, conversando com a pessoa, eu esqueci de colocar o celular no modo avião, mas foi bem rapidinho aqui, já está no modo avião, não haverá mais perturbações. Mas a pessoa, depois de mostrar tudo aquilo e a expectativa que ela tinha em relação ao valor e o que ela poderia ganhar mensalmente, ela ficou extremamente decepcionada. Mas o mais importante, que a gente está falando do perfil, é que depois de falar sobre renda fixa, fundos de investimentos imobiliários e também falar de ações, ela foi ajustando o ponteiro dela até chegar no ponto, não, eu só fico tranquilo com renda fixa, porque a pessoa quer olhar todo dia e ver que cresceu aquele pouquinho, mesmo que depois no final aquilo não vai significar nada. Eu vou deixar um vídeo no final, onde eu mais ou menos abordei isso aí, e aí você vai ver ali qual a perspectiva que eu tenho sobre, pelo menos esses 3 tipos de investimento que eu estou falando. E a verdade é que eu acredito que não é um software que está ali na corretora que vai de fato definir o seu perfil. Eu acredito que a pessoa precisa tomar conhecimento do perfil dela. Ela precisa se conhecer para só então verificar onde está melhor o seu investimento. E é claro que muitas vezes você não pode fazer uma transição muito rápida para uma renda variável. Você tem que ir aos pouquinhos, experimentando até você, depois de passado um tempo, no mínimo 5 anos, que você vai ter uma compreensão do que é o retorno. Mas, às vezes, você não sabe o seu perfil. Ele pode até, inclusive, ir crescendo, evoluindo com o tempo. E é isso que, pelo menos, eu acredito que seja mais relevante. E não de uma definição que seja estanque, como é colocado agora. Você começa, às vezes, na renda fixa, bota um pouquinho, que você não sofra tanto no investimento, você sente como é, você vê como é que aquilo evolui, você vai ver, às vezes, brotar em você um ânimo para até ir crescendo, entendendo melhor, estudar melhor, e dali a pouco você acaba se tornando um investidor com um perfil mais, aqui ele chama de agressivo, né? Mas eu acho que, eu diria, um perfil mais disposto à renda variável, porque você passa a entender o que ela significa. Um assunto que vem sendo tratado nos últimos tempos, aqui eu peguei deste site, Você Sociedade Anônima, Você S.A., veja que ele é assinado aqui por Camila Barros, tem edição de Alexandre Versinhasi, e tinha outros ali, tinha o pessoal da ilustração e etc. e tal. Como eu trago de uma forma muito limpa para a gente poder olhar melhor o texto, então eu acabei tirando essas pessoas, mas isso aqui foi uma publicação de quase um ano atrás, 11 de agosto de 2000, quase um ano não, mais de um ano atrás, 11 de agosto de 2023. E veja que na manchete, anti-ESG ganha força nos Estados Unidos. Eu já vou explicar o que é isso. E ameaça a agenda sustentável de fundos. Essa história toda, a gente está falando de ESG, a gente precisa só situar aqui
ali pelo meio dos anos 2000 aproximadamente, o secretário-geral da ONU, chamado Kofi Annan, ele fez uma dessas palestras, né, que a ONU acaba fazendo e estavam envolvidos, se eu não me engano até foi num fórum econômico mundial. Então ele começou a falar essa questão dessa sustentabilidade e o compromisso de sustentabilidade que as empresas tinham. Na época se falava em aquecimento global, depois, hoje se fala em mudanças climáticas. Já foi aquecimento global, já foi camada de ozônio, já foi uma série de coisas, mas que ele acabou ampliando essa agenda, que lá por 2015 acabou virando a Agenda 2020 e hoje a Agenda 2030, onde tem 17 itens, um 18 agora proposto pelo sujeito que está à frente do nosso executivo, e que na verdade é só uma orientação de globalistas. Mas veja que as empresas acabaram comprando essa ideia. E aqui, o Larry Fink, que é diretor executivo da BlackRock lá naquela época, né, ainda é, uma empresa não consegue obter lucros de longo prazo sem adotar um propósito. E você deve ter ouvido falar muito no tal do propósito, que aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos. Ele anunciou até que criaria versões sustentáveis de seus portfólios, ou seja, ele criaria fundos voltados para essas empresas que teriam o ESG. E uma das iniciativas foi o Net Zero. Net Zero é o seguinte, é a mesma coisa que carbono zero lá no ano de 2050. Só que a essência do ser humano, a nossa base é carbono, e normalmente aquilo que nós expelimos, né, ou que nós produzimos, está dentro de cadeias carbônicas. Eu não sei como é que eles querem neutralizar. Depois, se você avança sobre isso, você entende que eles querem dizer o seguinte: ou você fica no lugar que você está para gerar pouco carbono, que é o que causaria o tal do efeito estufa, por conta, antigamente, do aquecimento global e hoje mudanças climáticas, você ficaria quase paralisado e só comeria aquilo com a menor geração possível de carbono. As pessoas não entendem bem, mas tudo isso aí acabou formando um conceito de levar as empresas, mas as pessoas também, a sinalizarem que elas são pessoas de virtude e que elas aderem a isso porque elas querem um planeta melhor, como se fosse possível isso, né, com essas mudanças, a gente alterar questões planetárias. Mas enfim, o que aconteceu é que todo esse entusiasmo deles aqui acabou durando pouco. Agora, esse tem se tornado um assunto espinhoso lá em Wall Street. Até então, a principal face do ESG no mercado financeiro. Inclusive, o Larry Fink, ele disse em junho que não mencionaria mais a sigla ESG em público. A razão que ele colocou foi por conta da politização. Mais ou menos, né? Não é bem isso, né? É que as práticas ESG de ambiente, de social e governança, elas são práticas que, quando empresas grandes adotam, elas têm há uma possibilidade da diluição do custo. Agora, quando você pega empresas pequenas, por exemplo, o Mercadinho, vai adotar a prática ESG, você torna aquela empresa muito cara. Além disso, veja que a gente estava falando do secretário-geral da ONU. Então você pega o secretário-geral da ONU. Será que o secretário-geral da ONU conversa com o Mercadinho? Essas linguagens aqui, elas são muito diferentes, porque se você coloca uma imagem sobre um produto e esse produto não conversa com o consumidor, ele deixa e vai para outro. E na verdade, de certa forma, foi isso que acabou acontecendo, por mais que houvesse a propaganda no entorno do ESG. E aí surge então, né, o crescente sentimento anti-ESG, que acabou levando para a criação dos fundos anti-ESG. E note que eu falei em sinalização de virtude, que é na realidade a essência da cultura woke e que criou esse capitalismo woke. Eles colocam que, na verdade, nesse texto aqui, né, houve uma politização e é um movimento feito por conservadores americanos contra o que eles chamam de agenda woke, né? Então eles, lá no fundo, se consideram a agenda como a 2030 uma agenda woke. E por conta da ação desses políticos,
é que a BlackRock afirma ter perdido 4 bilhões de dólares devido à pressão republicana, ou seja, as pessoas deixaram de adquirir esses fundos. E aqui vai falar um pouquinho sobre valor versus propósito. Então, enquanto lá no ESG se falava a empresa com um propósito inserida dentro de um contexto de stakeholders, ou seja, ela tem que atender a todo mundo e não exclusivamente aos acionistas, quando na outra ponta, aqueles que detêm a empresa, só faz sentido se ela tiver lucro e, consequentemente, se ela está gerando valor, se ela está fazendo uma transformação, algo que seja útil para a sociedade, a um bom preço e, evidentemente, o lucro a ser tratado por essas empresas, que é isso que vai ser falado aqui dentro desse contexto. E aí, nesta linha, na outra banda, porque daí nasce a cultura anti-woke, consequentemente anti-ESG, começam esses fundos. Imagina que fundos deixaram de colocar os ESG na sua carteira, por exemplo, mineradoras, petrolíferas, essas empresas, empresas de proteína animal, ou empresas que são do agro, que, por exemplo, tem ali os defensivos agrícolas, e acabaram fazendo aquelas empresas verdinhas. O que acontece é que aqui não houve o lucro e acabaram voltando para lá, então por isso se constituíram esses fundos anti-ESG. E depois a reportagem, né, ela vai no entorno disso, sinalizando que talvez essa questão do ESG ela tem muito mais um contexto controverso do que propriamente uma melhoria do planeta como era uma proposta original. E aí nós chegamos em reportagens como essa aqui da Conexão Política. Aqui é feito também pelo editorial, ela é do dia 3 de nove de 2024, e veja que a Ford e outras grandes marcas decidem abrir mão da agenda woke. A agenda woke a gente viu no capitalismo woke. Duas grandes empresas americanas, a Lowe's e a Ford, anunciaram recentemente a redução de suas iniciativas de diversidade e inclusão. Isso está dentro da parte do social, né? No ESG, ambiente, o E é ambiente. Seria o environment, que a gente chama, né? Que significa ambiente. O S de social e o G de governança. É assim que as empresas, por exemplo, aqui no Brasil, começaram a passar por tal do novo mercado. Mas, no caso das empresas, acabaram adotando nessa agenda essas iniciativas de diversidade e inclusão, em meio a uma crescente pressão de grupos, eles chamam de grupos conservadores, para que corporações se distanciem do ativismo político. E essa foi uma das decisões da Lowe's, que trabalha com materiais para construção civil. Então veja que, se você coloca essa marca dentro do contexto, ou se você quer levar a construção civil dentro da diversidade, a gente imagina assim, um sujeito carregando um saco de cimento, um sujeito grande que tem a condição de levar. Se você colocar dois pequenos, dois franzinos, né, que não tenham esse impacto, você, em vez de ter um funcionário para carregar um saco de 100 quilos, você vai precisar de dois, fora a velocidade com que faz. Isso acaba impactando. Além do que, se você colocar lá no produto algo que não conversa com essas pessoas, eles acabam não comprando, por várias razões, mas principalmente porque eles não entendem muito bem o que aquilo quer dizer. E depois aqui é curiosa porque essa reportagem ela tem uma reportagem dentro da reportagem, né? E aqui é assinada por Carlos Magno, do dia 30 de 8, então é só uma depuração do que aconteceu, onde Ford se une a grandes marcas que estão abandonando o programa woke. Dentro dessa reportagem você vai ver aqui, inclusive, eles voltam lá no tema da Budweiser, que lá nos Estados Unidos colocou um sujeito trans para fazer a propaganda, e era a cerveja por muitos anos a mais consumida. E o consumidor não entendeu aquilo ali, ele não conversou com ele, e hoje ela caiu para a quarta ou quinta mais consumida, porque as pessoas acabaram abandonando no sentido de que não entenderam a mensagem que estava sendo passada. E evidentemente, né, que isso chega aqui no Brasil. Uma das empresas que eu acho que pagou o preço por causa disso foi a AES Brasil. A AES Brasil, enquanto ela era AES Tietê, Tiete 3, Tiete 4, Tiete 11, pagava bons proventos, eu não me lembro assim da história dela ter prejuízo. Depois ela entrou
Em 2021 entrou no novo mercado. Claro, alguém vai dizer assim, tá, mas esse foi o ano que teve uma grande crise hídrica. Mas não foi só isso. A AES Brasil ela começou a comprar também ativos, diversificando a sua matriz energética, mas toda com um cunho ESG. Inclusive, criou um parque aerogerador só com um único sexo, um único gênero. E ela entrou de cabeça nisso. Foi quando, eu não estou dizendo que foi por causa disso, mas eu estou dizendo que os resultados começaram a não aparecer, começou a ter prejuízo, e mesmo hoje ela é extremamente alavancada com essas fontes mais diversas de geração, ela no último trimestre acabou também fechando com prejuízo. E é curioso porque hoje eu não mostrei ali, mas a AES Brasil ela chegou a bater R$ 11,55, o preço que vai ser pago pela Auren, pela ação. Enquanto que a Auren está baixando, ela estava a R$ 11,40. Então, até é um indicativo, aí, ou melhor, é um sinal para aqueles que não sabem o que fazer, né? Com ações da AES Brasil, aí está aberta uma oportunidade. Mas voltando aqui ao assunto, a AES Brasil, depois que adotou, pelo menos esse é um caso, não estou dizendo que seja especificamente por causa disso, mas depois que adotou essa agenda, realmente começou a ter problemas nos seus resultados. Algo para a gente olhar no que pode acontecer com essa agenda nos próximos anos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.